e você só ganha. Olha aqui, vamos separar esse restante de programa aqui pra gente falar primeiro os dois jogos hoje no mesmo horário, né? Isso é um grande problema na nossa vida. Os dois jogos no mesmo horário. Vamos começar falando desse Atlético e Bahia, fazer uma projeção desse Atlético e Bahia aí. Thiagueira, volta de jogadores que estiveram fora no jogo anterior, um duro adversário, Bahia. Ano passado foi empate aqui, não foi, Guilherme? Foi. 1-1, né? Gol do Ademir. Então, faz a nossa projeção aí de Atlético 2, Baião. Eu não tenho 100% de confiança no Atlético, porque o Atlético é aquele time que a gente já viu na atual temporada. É um time que quando você acha que vai engatar ou que engatou, ele dá 2 passos para trás. Tudo bem, a última partida do Atlético que a gente viu muito boa foi a partida contra o Independente Del Valle. Uma vitória por 3-1 e depois disso já é o jogo contra o Internacional, né? Tô falando nenhuma bobagem, não. Então tá, então depois disso já é o jogo contra o Internacional. E aí o Atlético, pra mim, prejudicado por causa da arbitragem. Então eu preciso aguardar pra ver o que é o Atlético. Mas eu fiz até projeção no meu Instagram e fui lá no kto.bet.br pra fazer o meu palpite. Eu acho que o Atlético sai com um empate por 2-2, jogo com muitos gols, jogo movimentado, que são duas equipes que atacam, deixam um pouco serem atacadas. Espero que Thiago, seja um bom jogo na Arena MRV hoje. Divergir. Fica à vontade, irmão. Eu tô aqui pra isso. A gente divergir. De você? Pelo seguinte, eu sempre gosto de trabalhar com esses pacotinhos de jogos, né? De pacotinhos de jogos. E pegando o pacotinho dos últimos 10 jogos, dos últimos 11 jogos do Atlético, eu coloquei o jogo do Internacional, que eu poderia fechar em 10 para um lado e 10 para o outro, mas eu peguei 11 para cá, porque o trabalho do Sampaoli, hoje ele ele vai pro 16, né, Valor? 16º. Ele vai pro 16º jogo dele. Então eu peguei 11. Peguei um recorte de 11. O Atlético, nos últimos 11 jogos, o Atlético tem 5 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Calma. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu preciso explicar. Você consegue ver... Não é nem te perguntar mesmo. Você consegue pegar o mais recente de 5 jogos ou te complicaria? Não complicaria não, mas eu preciso... Esse é o número que eu pego no celular. Agora esse é o que tá no papel. Não, aqui ó. Os últimos 11 jogos, o Atlético tem 5 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Aí você puxa, pegando o início do Sampaoli e o final do Cuca, os 10 jogos antes dos 11. Você tá me entendendo, Thiagão? Tô te escutando. Tá me entendendo? É que eu tô pegando aqui os números dos jogos do Atlético. São os 10 jogos, o Atlético tem 2 vitórias. Do Cuca. Pegando... isso. Você tem que voltar pra entender. Tá. O Sampaoli hoje tá chegando ao 16º jogo dele. Então eu tô pegando 5 iniciais do Sampaoli e os 5 finais do Cuca. E os 5 finais do Cuca. Tá. 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. 6 derrotas. 6 em 10 é muito. 6 em 10 é muito. O Sampaoli começa com derrota. Ele começa com derrota. Toma 2-0 do Cruzeiro. Isso. Era o primeiro movimento dele, o primeiro trabalho dele. Então, eu vejo a evolução do Atlético. Eu vejo que o time é um time mais confiante em si. Eu vejo que os jogadores entenderam melhor o que o Sampaoli vinha propondo. Se você me perguntasse, que existe essa evolução. Thiago, se você me perguntasse há 11 jogos atrás, Atlético e Bahia jogando em casa, eu cravaria com você que o Atlético não venceria o Bahia. Não, a gente cravaria uma derrota. Eu cravaria com você. Hoje eu não cravo mais. Hoje eu já vejo um Atlético sendo capaz de enfrentar a equipe do Bahia com todas as qualidades que a equipe do Bahia tem. Mas só um ponto, Eltinho. É que assim, eu vou pegar os 5 jogos recentes do Atlético, só pra você entender, e não vou falar de resultado, vou falar de desempenho. E assim, eu vi alguns bons resultados do Atlético. Olha que coisa engraçada, hein? O Eltinho falando de resultado e eu trazendo pro desempenho. Nós estamos mudando. As pessoas mudam. Evoluem ou involuem. Mas enfim, vamos lá. A gente pega os últimos 5 jogos do Atlético, que tem Internacional, Independente Del Valle 2 vezes, Ceará e o Corinthians. Desses últimos 5 jogos... Uma derrota, mas a questão não é nem só o resultado. A questão é o que o Atlético apresentou nesses jogos. Pra você, quais foram os jogos de fato bons do Atlético nesses 5? Pra mim são os jogos contra o Internacional, quando o Atlético consegue, com um jogador a menos, segurar um adversário. Sim. E o jogo contra o Independente Del Valle à volta. Quando o Atlético faz o 3-1 aqui. Cara, eu acho o jogo de 1 a 1 bom. Eu acho os 4 jogos bons. Tirando o Ceará também? Ceará também. O Ceará eu não achei, não. Não, bom. Eu acho que assim. Eu acho que é importante. O Atlético venceu. Quero importante.
Eu prometi aqui, eu não tô cobrando desempenho do Atlético, não. Eu só tô dizendo de desempenho. O que o Atlético apresentou então, a partir do momento que você parou de cobrar o desempenho, ele tem entregado. Ele tem que entregar resultado. Ele tem que entregar resultado agora. Pensando no fim daqui até o fim do ano, é resultado. Não cai, consegue o título da Sul-Americana, que se dane, que se jogou bem ou mal. Só que aí pro ano que vem tem que entender que desempenho também será importante. Jogo dificílimo. Só que o jogo contra o Ceará, eu não considero que o Atlético tenha ido bem, não. Eu acho que o Atlético foi bem nesses jogos contra Del Valle aqui e contra o Internacional lá. Cara, pra mim foi... Eu não gostei do jogo do Del Valle. Pra mim foi bom, eu não tô falando que foi uma grande atuação. Fez o gol, que teve a oportunidade. O Ceará criou. Não sofreu o gol, venceu, cara. No momento como esse que você precisa de fato ganhar. Eu tô considerando também o recente trabalho do Sampaoli. Agora, eu acho que pra hoje é necessária a volta de Bernard, Rony e Dudu, pela forma que o Bahia joga. Esse foi um time que eu pude ver jogando de perto, é verdade. No jogo que eu vi, tomou um amasso do Cruzeiro no Mineirão, mas nem por isso. É uma equipe muito organizada, muito bem treinada, os zagueiros gostam de construir. Então, eu acho o Atlético não ideal, mas eu não espero o Atlético hoje fazer o que fez contra o Corinthians, contra o Fluminense, por exemplo. O Atlético hoje já conseguiu colocar um prisma de um time minimamente organizado e... Claro, não tem o nível de confiança de um trabalho do Rogério Ceni, por exemplo, olhando para o outro lado. Mas não é... Eu tirei o Atlético do status de interrogação. Eu sei que tipo de Atlético eu espero hoje, pelo menos, assim. Não tô falando que é 100% confiável, mas eu acho que é fundamental, vai ser fundamental a pressão desses jogadores lá na frente pela maneira que gosta de construir o jogo a equipe do Bahia. Só destacando que se o Atlético tem o Guilherme Arana e o Scarpa retornando, né? O Vitor Hugo já não jogaria, foi expulso, mas de qualquer forma já não jogaria. O Rogério Ceni não terá o Ramos Mingo, suspenso. Faz falta. Mas tem a volta do Ademir, que inclusive, repito, fez o gol aqui do empate no ano passado. E aí o Atlético, então, se ganha esse jogo hoje, faz 40 pontos, mas dá uma baita de uma respirada, hein? Uma baita de uma respirada. A gente tá falando aqui da vitória, da importância da vitória diante do Ceará, mesmo com toda a dificuldade que foi o jogo. Porque quando você mesmo não tendo feito um jogo acima da média e tal, quando também, você vence, você traz de volta uma coisa que o Atlético tinha perdido e que com o Sampaoli já reconquistou, que é a confiança. Confiança, importantíssimo. Que é importante demais, então é importante destacar tudo isso aí. E uma vitóriazinha já deixa o Atlético bem mais tranquilo em relação à disputa contra o rebaixamento, hein? 40 pontos. Cara, fica bem tranquilo mesmo. Pro cálculo que o Eltinho tem feito dos 42 se salvar, pra mim o Atlético já se safa. Com a vitória hoje, o Atlético pra mim se safa. O Cruzeiro entra em campo também, a gente vai falar desse Cruzeiro, desse Grêmio Cruzeiro, mas antes eu falo de KTO.bet.br. Gente, tem chance extra em KTO.bet.br. Então nessa rodada, o Galo recebe o Bahia e o Cruzeiro vai lá pro Sul encarar o Grêmio. E é disso que a gente tá falando aqui. Você pode escolher em qual dos jogos você vai apostar com chance extra. Tem que ser um jogo. Escolhe um dos dois, aposta com chance extra. Se você acertar o palpite, ganha o que você já sabe quando faz a aposta. O valor tá lá, já é apresentado a você. E você ganha uma aposta grátis, mesmo se você errar. Então, acertou, o prêmio é seu. Errou, você recebe uma aposta grátis para você tentar de novo. Então, você vai conferir os termos e condições em kto.bet.br. Faz o cadastro agora. Se você brinca em outra plataforma, vem para kto.bet.br. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos, jogar com responsabilidade e se divertir em kto.bet.br e jamais fazer disso um meio de vida. Porque se fizer, vai atolar a briosa. Eu já aviso isso aqui há muito tempo, tá? É para brincar com responsabilidade. Cruzeiro buscando a